Momento Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Palmeiras campeão do mundo. Essa é a manchete do jornal A Gazeta Esportiva do dia 23 de julho de 1951. A edição histórica de um dos principais veículos de imprensa do país à época foi às bancas com os detalhes da maior conquista da história do Palmeiras, realizada um dia antes. A Gazeta Esportiva ressalta a importância do feito palmeirense ao vencer o Torneio Internacional de Clubes Campeões. O título representa o primeiro Mundial Interclubes realizado até então e devolve ao Brasil a alegria após o episódio que ficou conhecido como Maracanaço na Copa do Mundo de 1950, naquele mesmo Maracanã, quando o Brasil cai diante do Uruguai. Em homenagem aos 75 anos da conquista deste título de 1951, comemorados hoje, você vai ouvir o trecho de um LP que conta com Pedro Luiz como narrador principal pela Pan-Americana, que depois passaria a se chamar Jovem Pan. E quem costura essa história é outro saudoso nome do rádio esportivo, Estevan Sangirarte, que se notabilizaria pelo comando do seu show de rádio. Ouça o momento em que o Palmeiras vence o Torneio Internacional de Clubes Campeões, popularmente conhecido como Copa Rio. A competição é considerada pelo clube e, por vezes, reconhecida pela FIFA como o primeiro campeonato mundial de clubes da história. 1951. Seria realizado no Brasil um dos mais importantes torneios do futebol mundial. A primeira Copa Rio, ou Torneio Mundial Interclubes. Sociedade Esportiva Palmeiras e Clube de Regatas Vasco da Gama estariam com a missão de defender o futebol brasileiro. Os demais concorrentes eram Olympique da França, Estrela Vermelha da Iugoslávia, Juventus da Itália, Áustria da Áustria, Sporting de Portugal e Nacional do Uruguai. Dia 22, data histórica para o futebol do Brasil. Maracanã revivia as tardes festivas do Mundial de 50. Mais de 150 mil pessoas presentes. De todos os estados chegavam torcedores para incentivar o representante de nosso futebol. Sim, amigos, era enorme a responsabilidade da Sociedade Esportiva Palmeiras, pois um tropeço, a crescida decepção do Mundial de 50 viria, sem dúvida, a enterrar de vez o nosso futebol. As duas equipes apostos, o Palmeiras com Fábio, Salvador e Juvenal, Túlio, Luiz Vila e Dema, Lima, Ponce de Leão, depois Canhotinho, Liminha, Jair e Rodrigues pelo Palmeiras, Viola, Manente e Mari, Bertuccelli, Parola e Bisotto, Mutinelli, Karl Hansen, Boniperti, John Hansen e Praest, pelo Juventus da Itália. Monsieur Torgiman ia autorizar o pontapé inicial. Que defenderá o prestígio do futebol em torneio internacional. Os palmeirenses iniciavam o cotejo nervosos, sentindo talvez o peso da responsabilidade. Para o Juventus, somente a vitória interessava. Daí os ataques constantes contra o arco de Fábio. Gol de Praest, com Fábio saindo precipitadamente da meta. Não se entregou ao Palmeiras e passou a dominar as ações em busca do empate, fazendo perigar o arco de Viola. Mercadoria alviverde no barbante italiano, mas o adversário não se intimidou. Novamente os companheiros de Boniperti buscavam o desempate. Gol de Boniperti, desempatando a peleja numa recarga. Estava desempatado o prédio. Foi aí que as 150 mil pessoas compreenderam que naquele dia não poderia haver outra decepção como a do Mundial de 50. Os companheiros de Liminha estavam com gosto de vitória na boca. E nesta pontada, Liminha levava todos de rodão, fazendo tremer o Maracanã com uma jogada de raça.
fibra, coração. Lance individual. Dominou a todo mundo na área. Há 4 elementos do Juventus. Foi para a risca do gol. Num esforço titânico, empurrou a bola para o fundo das redes. O Palmeiras dá o primeiro grande título internacional ao futebol do Brasil. Esse áudio é uma raridade e você pode ouvi-lo na íntegra no episódio 423 do podcast Peças Raras, que traz também o programa em que contamos com a participação do Marcos Sperli Garcia para a escalação da Seleção Brasileira de Craques do Microfone. Tá muito legal. Se você não ouviu no final de semana aqui na My News VIP FM, corre lá e também resgate então o episódio 423 do podcast Peças Raras. Ele está na sua plataforma de áudio preferida, pode pedir para Alexa ou então vai lá no youtube.com/Pecas Raras. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras para você.